Boa noite, dando início a uma nova live do IARG, nessa terça-feira, dia 13 de julho. Hoje nosso convidado é o Dr. Fernando Guimarães, ele vai falar sobre Open Banking. Lembrando a todos que o IARG está com toda uma plataforma digital, com vídeo palestras, todas as lives, tudo no canal do YouTube. Boa noite ao Dr. Fernando, tudo bem, doutor? Já vou lhe chamar a participar. Chama o doutor Fernando. Boa noite, doutor Marco Aurélio, bem-vindo. Olá, Terezinha. Oi, doutor Fernando, tudo bom? Boa noite, tudo bem? Bem-vindo, tudo bem? Prazer te receber novamente aqui na live do IARGS. Já deve fazer um ano, mais ou menos, né? Das nossas últimas lives no Prazer último é meu poder inverno. falar aqui com um público tão seleto, tão especial, né? E com a nossa anfitriã sempre, mestre de cerimônias, doutora Ana Amélia Prates aí, que nos brinda com a sua participação excelente em todas, praticamente todas as lives, né? Deixa eu dizer para vocês todos que estão me assistindo, vou ter que providenciar um outro, como se diz, o ring light ficou funcionando, mas o suporte do celular acabou de quebrar, assim, ó, nesse instante. Então, peço desculpas, vai ficar um pouquinho mexido o meu vídeo, porque eu não consegui acertar o celular. Tava tudo direitinho, fui dar uma mexidinha e pluf, quebrou. Bom, coisas que acontecem, né? Não podia deixar a peteca cair e não fazer a live só por causa desse pequeno Meu celular incidente. sobre bases sólidas aqui, de Sim, livros. tem que ser, exatamente. O problema é que o meu fone, eu gosto desse com fio. O wireless eu tenho um, mas não gosto muito. E aí é horrível porque fica o cabinho, né, embaixo. É bem chatinho de arrumar. Mas não tem problema. O doutor Fernando hoje vai nos falar então sobre Open Banking e as repercussões jurídicas dessa modalidade nova, né, doutor Fernando? Conforme a gente conversou ontem, é toda uma novidade que está sendo legislada e também organizada pelas instituições bancárias e também pelo governo. Eu não sei se eu falei besteira, depois tu me corrige se eu falei bobagem. Eu vou dar uma lida breve aqui no teu currículo. Então, o doutor Fernando Gravonski Guimarães é advogado, sócio fundador do escritório Guimarães e Cáceres Advogados Associados, bacharel e mestre em Direito pela URGS, diretor do Sindicato dos Advogados do Rio Grande do Sul, advogado do BRDE, membro da Comissão Especial da Advocacia em Estatais e da Comissão Especial de Relações Internacionais e Integração do Mercosul da OAB Rio Grande do Sul. Também é membro do Laboratório de Inovação Financeira, do BID. É profissional com vasta experiência na área de recuperações judiciais, direito bancário, regulação do sistema financeiro e mercado de capitais e infraestrutura. Então, temos o doutor Fernando conosco. De pronto, já passo a palavra para ti. Bom, então, boa noite a todos que estão nos assistindo. Vamos tentar falar, talvez, de uma forma um pouquinho mais simples, né, sobre esse tema que parece tão complexo do Open Bank e que a gente ouve falar disso, lê nos jornais. Agora tem o prazo da implementação da segunda fase do Open Bank, que ocorre na quinta-feira, agora dia 15, né? Então, muito tem se escrito, se falado sobre isso, mas vamos tentar tratar aqui de uma forma bastante simples, né? Talvez não em tantos detalhes, mas né, como isso vai se dar e como é que isso se reflete no caso dos clientes do sistema bancário, né? E quais são os reflexos disso, as repercussões disso para os advogados, em relação às questões jurídicas que podem advir daí. Então, a gente tenta entender um pouquinho esse fenômeno, né? O que é isso, onde é que isso está inserido, para poder compreender do que se trata e como é que a gente vai tratar desse tema importante, interessante, que vai ser a nossa realidade do sistema bancário daqui para frente. Tá? Então, o que a gente começa? Vamos começar a falar aqui desse fenômeno, né, do Open Bank, como um fenômeno mais amplo, né, um fenômeno aí que vem a reboque de transformações importantes aí, principalmente culturais, de mercado, e levados pelas transformações tecnológicas, né? E que agora vêm sendo contemplados aí pela regulação
para dar um novo caminho para o sistema financeiro, né, para o sistema financeiro nacional. Isso não é uma experiência nova, o Brasil não está inventando a roda de maneira alguma. Tá? Sim, é uma coisa que já existe pelo mundo. Já existem experiências avançadas aí no Reino Unido, na Austrália e também em alguma medida nos Estados Unidos, né? Já estão mais avançados do que no Brasil, mas o Brasil tem uma característica importante que é a alta concentração bancária, né? Então, por isso a importância enorme desse processo aí de Open Banking. Então, a gente pode dividir assim, o Open Banking, a gente pode falar de Open Banking só como esse processo de regulação, inovações regulatórias e, de certa forma, alguma desregulação do setor, tá? Mas também a gente pode ver isso como um processo mais amplo que faz parte de todas as transformações que vêm ocorrendo, né? E, inclusive, dentro do surgimento de novas tecnologias, como a DLT, né? A tecnologia blockchain, que é da tecnologia de registros distribuídos, que tem as criptomoedas, tem NFTs, tem security tokens também. Isso vem dentro desse bojo de transformações. E o regulador, preocupado, né, também com essas questões e sabendo que um sistema financeiro, um sistema de transferência de valores inovador aí poderia até mesmo substituir, de certa forma, um modelo tradicional, antigo, enferrujado, concentrado, né? Então, a gente vê isso dentro de todo esse conjunto. Um processo que já vem ocorrendo aí há alguns anos, né? Não é... Sim, não é uma coisa tão recente. Então, a gente viu assim, vou citar só alguns exemplos, pequenos exemplos, né? Por exemplo, as instituições e arranjos de pagamentos, né, que vieram lá em 2013, com a Lei 12.865, com a resolução do Conselho Monetário Nacional 4282, também as circulares do Bacen 3682 e 3685, de 2018, tá? Uma é de 2013, outra de 2018. A Sociedade de Crédito Direto, Sociedade de Empréstimo entre Pessoas também, que é um outro instituto, uma outra forma de se dar as relações financeiras, né? Sociedade de empréstimo entre pessoas também vem no bojo aí de inovações também culturais, né? De relações peer-to-peer, de relações entre as partes, entre pessoas, né? Também aí o crowdfunding de investimentos, né, que veio lá em 2017 com a instrução CVM 588, né, que agora está sofrendo algumas transformações. Também a CVM tem promovido muitas transformações, muitas inovações financeiras aí, justamente para promover a maior concorrência do mercado, né. Também a LGPD, né, que é também um tema do momento, né, que foi nos últimos anos aí muito importante para os profissionais da área, sandbox regulatório, tanto da CVM, do Banco Central, da SUSEP também, né, e mais recentemente aí o Pix, né, então todos já devem ter utilizado o Pix, e aqueles que não utilizaram certamente vão utilizar de agora em diante. Vão, é verdade. Acho que ainda tem algumas pessoas com receio, né, mas é uma maravilha. Mas agora o momento é de compartilhamento de dados, de informação e de transações também. Eu vou explicar um pouquinho melhor isso aqui na sequência. Tá? Certo. Então, vamos voltar aqui, então, nesse contexto maior em que as funções, a atividade financeira, né, era desempenhada por bancos. Né? A gente estava nesse momento. E ao largo corria algumas inovações financeiras assim que ocorriam ao arrepio da lei e das normas, da regulação, enfim, né, com criptomoedas, algumas captações com criptoativos representando outros ativos, né? Sim. É uma tecnologia bastante nova e ainda existe dúvidas sobre como regular, existem experiências aí no sandbox regulatório da própria CVM, a maioria é de casos de uso de blockchain, né, ou de DLT. DLT também é a mesma tecnologia, né, de registros
distribuídos. Tá? Até isso aí a gente pode falar com mais tempo, Dá uma outra live, né? Uma outra live, como é que está a regulação disso. Mas então, Doutor isso Fernando, vou lhe interromper só um minutinho para dizer que a doutora Sulamita está nos assistindo e saudando ao senhor e a todos que nos assistem também. Muito obrigado. Saudamos a doutora Sulamita, nossa presidente do IARGS, que tem sido maravilhosa aí para, mesmo em tempos de pandemia, o nosso IARGS continua com tudo, né? É verdade. E assim, com uma tecnologia de ponta, né? Usando o Instagram. E eu vou confessar que eu não usava o Instagram por muito tempo. Né? Sim, a gente aprende, né? Aprende até a isso, aprende a usar o IARGS. O Instagram por causa das lives do IARGS. Né? É verdade. Mas já estou no Instagram agora. Agora entrou para ficar. Mas enfim, voltando ao assunto. Então, as instituições financeiras, elas desempenham um papel importante na sociedade, né? Por mais que haja muita desconfiança em relação aos bancos e às instituições financeiras, elas têm uma importância grande, né? Enorme. Sem elas não há sociedade, praticamente isso. Elas provêm a economia de uma liquidez necessária para a economia. Convertem aqueles depósitos, muitas vezes depósitos à vista, né? Não é nem de curto prazo, à vista, que podem ser sacados em qualquer momento, e empréstimos de longo prazo, né? De diversos prazos, e provém o mercado com essa liquidez necessária. Isso era algo próprio dos bancos, né? E a gente já vê isso mudando há algum tempo, né? Com essa nova regulação, com o surgimento dos bancos digitais, das fintechs também, que hoje estão atuando. Muitas fintechs foram absorvidas por bancos, outras estão atuando em conjunto com bancos, né? E também de uma necessidade do próprio consumidor dos serviços bancários de ter um serviço melhor, né? Porque, convenhamos, os serviços dos bancos não são nada atraentes, nada interessantes para quem está acostumado a chamar um Uber, a fazer uma compra online, e esse tipo de coisa. E agora eles estão se adaptando. Sim, os bancos estão se modernizando para acompanhar todas essas mudanças, né, da sociedade. Sim. E aí, o que a gente pode falar em Open Banking em sentido estrito, né? Então, a gente estava falando desse processo aí mais amplo, mas vamos falar então agora desse processo mais estrito. O que é esse Open Banking? De onde é que nasceu? Tá? Qual é o arcabouço regulatório que está por trás dele? Como é que ele vai se operar? Né? O que a gente pode esperar disso e como é que vão se dar as relações entre o cliente bancário e as instituições financeiras, né, a partir disso. Tá? Então, assim, a principal norma que estabeleceu o Open Bank, tá, foi, então, bom, o sistema financeiro, como aqueles que estão acostumados com trabalhar no sistema financeiro ou prestar serviços jurídicos para entidades do sistema financeiro estão mais familiarizados com isso, mas eu vou colocar assim, de uma forma um pouquinho mais ampla para um público que talvez não esteja tão familiarizado com essa regulação. Tá? Como eu. Ele é composto, a regulação do sistema é composto de leis, né, que regem o sistema financeiro desde a Constituição, depois das leis, tem importantes leis que estabelecem as competências, né, em relação, que dá competência para o Conselho Monetário Nacional, para o Banco Central do Brasil, também para a CVM, especialmente, né? Então, assim, o que inaugurou o Open Bank foi essa resolução conjunta do Conselho Monetário Nacional e do Bacen número 1, né? Foi a primeira resolução conjunta dessas instituições de 2020. Tá? Ela sofreu algumas alterações através da resolução conjunta número 2, pontuais foram, tá? E da resolução
conjunta número 3 também, tá? Mas essencialmente mantiveram a forma dessa resolução que instituiu o Open Banking, tá? Então, o que significa o Open Banking, né? É o compartilhamento de dados e transações, tá? Dados dos clientes do sistema financeiro. Sim. E das transações que eles podem fazer dentro do sistema financeiro. Inicialmente, isso é obrigatório para os conglomerados prudenciais 1 e 2. Tá? O que significa isso? O que é isso? São os grandes bancos. Tá? Então, por exemplo, conglomerado, o segmento S1, que se chama, tá? São bancos múltiplos comerciais de investimento, de câmbio e caixas econômicas que têm um porte igual ou superior a 10% do PIB. Tá? Ou que exerçam atividade internacional relevante, independentemente do seu porte. Tá, então Banco do Brasil, a Caixa Econômica, Santander, bancos assim, desse tamanho. Isso. E mais o S2, tá? Que são também esses bancos múltiplos, comerciais, de investimento, caixas econômicas de porte inferior a 10% e igual ou superior a 1% do PIB. Tá? E as demais instituições de porte igual ou superior a 1% do PIB. Tá? Isso está previsto na resolução CMN 4553. Essas são instituições que têm um controle mais rígido, né? E essa separação é feita para a supervisão, né, do sistema financeiro, em que ela estabelece o nível de alavancagem, o nível de controle, os índices de controle dessas instituições financeiras. Tá? Então, até esse patrimônio de referência das instituições para esses fins prudenciais, que vem do Acordo de Basileia. Agora o Acordo de Basileia 3 está implementado no Brasil por uma série de normas aí lá de 2013, tá? Mas não convém, assim... também sim, aí já fica muita coisa para a gente assimilar. São esses bancos maiores, tá? Então, sim. Mas, na verdade, tem uma lista extensa desses bancos que estão obrigados a ingressar no Open Bank. Tá? O que é o obrigado a ingressar no Open Bank? Sim, por que eles são obrigados? Não, mas o que significa isso? Sim. Significa que eles têm que abrir APIs. Tá? O que são APIs? Tá? Application é uma sigla. Sim, é em inglês. Programming Interface, tá? que são padrões de interface, como se fosse um padrão de tradução, né, entre os dados de uma instituição com outra. Então, a gente tem que dizer, quer conversar com meus dados, vai ser assim, dessa forma. Sim. Então, essa resolução conjunta número 1, ela estabeleceu, então, visando aí a inovação no sistema financeiro, aumento da concorrência, né, com isso a queda da taxa de juros, aumento da inclusão financeira, porque a gente tem uma população altamente desbancarizada no Brasil, né, e de uma maneira geral, melhoria da eficiência do sistema financeiro. Então, esse compartilhamento de dados, claro, dependendo do consentimento prévio e expresso do cliente, que pode suscitar essa autorização a qualquer Sim. momento. A qualquer momento ele pode deixar de compartilhar os seus dados. Tá? Bom, além dessas do S1 e 2, iniciadoras de pagamento, como a gente vê hoje, a gente consegue fazer pagamentos no WhatsApp também, né? E instituições que têm mantenedoras de correspondentes bancários. Tá? Então, APIs, hoje, quando eu fui postar a live no meu Instagram, Sim. Que eu não estava muito acostumado, mas isso é quase intuitivo, né? Exatamente, Eu peguei a imagem que estava no meu WhatsApp e compartilhei no Instagram. Então, aí já tem uma API entre o WhatsApp e o Instagram. E no momento que eu fui compartilhar no meu Instagram, o Instagram pergunta se eu quero compartilhar no Facebook também. Sim, né? sim. Então, eu compartilhei também no Facebook. Então,
é mais ou menos isso que vai acontecer com o sistema financeiro. A gente vai poder Fica ver... uma corrente, né? Exatamente, opções de investimento, de operações, transações, né, empréstimos, comparar taxas. E não é só uma comparação, a gente vai poder iniciar isso a partir de uma plataforma interoperável, né? Então, a palavra que está se usando para isso é interoperabilidade. Isso facilita o que é previsto também, que é a portabilidade de um empréstimo. Claro, com que nem certeza. tem do telefone, que tem dos empréstimos, da conta salário, tudo isso que a gente é através é API, né? Não, tá certo? API. O próprio Uber, ele é constituído, ele foi assim, quando a gente vai estudar, vai ver como é que se criou o Uber, né? O Uber não inventou tudo aquilo, né? Não Sim, inventou ele se aproveitou Ele se aproveitou do que já existia e estabeleceu APIs com outros aplicativos que já estavam no mercado, já estavam desenvolvidos, né, para poder colocar o produto deles no mercado. Isso é mais ou menos o que se desenha para o sistema financeiro, através das fintechs. Os bancos e as instituições financeiras sempre estiveram à frente, bastante aí, na tecnologia, mas elas sempre olharam para dentro, né? Sim, para segurança própria até, né? Por questões de segurança, mas também de alguma forma, de reserva de mercado, né? Também não existiam esses outros players aí de mercado e isso começaram a surgir. Em outras áreas isso é mais comum, porque a atividade não depende de regulação, autorização, esse tipo de coisa, nem sofre supervisão de uma entidade centralizadora, como é o caso do Banco Central, né? Então isso deve provocar uma transformação bastante grande na forma como nós consumimos serviços financeiros, né? Em evidente benefício aí para os clientes. E desafios grandes para as instituições financeiras, né? As instituições financeiras, além de ter que acompanhar todo esse arcabouço normativo novo aí que está surgindo, e participar também da governança através do Conselho Deliberativo e das associações de bancos, tá? Porque, na verdade, isso não vem de cima para baixo, só do Banco Central, né? O Banco Central diz o seguinte: os bancos precisam abrir APIs, né? Mas vocês, bancos, vão decidir como é que vão ser esses APIs, qual vai ser a padronização, e os bancos vão participar da governança disso. Isso é um modelo bem atual, novo, né, de regulação, que porque o Banco Central, claro, não vai saber o que existe de melhor no mercado e colocar isso de cima para baixo. Isso isso seria uma fantasia. Sim, isso dá uma liberdade também para os bancos poderem escolher a plataforma que eles querem utilizar. Eles têm que entrar num consenso, na verdade. Essa própria resolução conjunta número 1 estabelece que os bancos entrem em alguns consensos, né? Porque senão não existe. Precisam estabelecer a língua comum em que eles vão conversar, tá? Então são esses APIs, assim, como é que vão ser. Não pode cada um ter um diferente, então tem que ser uma coisa. Isso está avançando e depois de amanhã isso já deve estar pronto, tem que ser lançado aí na fase 2, tá? Sim. No início da fase 2. Então, quinta-feira, se tudo correr bem, o cliente já pode autorizar o compartilhamento das suas informações no Open Banking, tá? Os bancos estão obrigados. Esses bancos aí do S1 e do S2 estão obrigados a isso, e mais esses outros que eu citei. Também é circular, então assim, tem uma série de normas, tá, que dizem mais respeito assim às instituições financeiras e àqueles que atuam nessa área ou que prestam serviço para as instituições financeiras ou para fintechs, enfim. Mas eu vou citar aqui de uma maneira bem rápida aqui algumas normas, tá? Então normativa 120 do Banco Central, do DENOR, tá? Que também estabelece alguns prazos desses ciclos, tá? A resolução do Bacen 109, também agora recentíssima, de 24/6 de 2021, tá? Que
que estabelece algumas também um cronograma aí para pautar a implementação do Open Bank, e ali a instrução normativa número 99, também de 2021, do DENOR, que estabelece o manual de segurança do Open Bank, a instrução normativa 98, manual de serviços da estrutura responsável pela governança do Open Bank. Tudo isso é interessante, eu acho que não vou citar todas, tá? Sim. Mas isso pode ser facilmente encontrado aí no site do Banco Central. E também Banco Central. Existe uma página chamada Open Bank, tá? Também openbanking.org, e que ali apresenta essa regulamentação toda para desenvolvedores, para instituições financeiras e para o cidadão, tá? Então esse processo é bastante transparente, claro. Né? E o Banco Central, o Conselho Monetário Nacional tratam disso com bastante entusiasmo, né? Porque realmente o benefício que isso pode trazer é enorme. Gigante. Mas aí a gente vê assim, onde é que esse processo vai terminar. Hoje em dia se fala em Open Finance, né? mais do que Open Banking, né? Não um sistema financeiro aberto, completo, né? Em que abrange aí investimentos, né? O mercado de capitais também, e aí isso vai se encontrar com as inovações regulatórias que a CVM está nos proporcionando aí também, e o sandbox regulatório também da CVM, e de outras instituições aí de seguros, previdência privada também. Isso tudo, esses mundos devem se encontrar. Isso deve se encontrar também com essas tecnologias de registros distribuídos, tá? Então, blockchain hoje com bitcoins, hoje de alguma forma há algum contato, né? Por exemplo, a CVM possibilita se investir em fundos que investem em criptoativos no exterior. No Brasil, não. No exterior, sim. Sim. Então, assim, tem uma série de iniciativas entre empresas que têm blockchain também como tecnologia, né? Security tokens também, que se avizinha a regulação dos security tokens. Security tokens são tokens, né? Como criptoativos, mas que representam valores mobiliários, que, portanto, caem na regulação da CVM. Tá? Então, por isso eles têm uma preocupação em atender lá os interesses, né, da sociedade que estão são refletidos no papel da CVM, aí, de proteção do consumidor, de manter a liquidez do mercado e tudo mais. Isso aí a gente pode falar também em outra ocasião. Sim, é que cada sub-item, digamos assim, vai puxando mais assunto e tem muita coisa, né? É um mundo mesmo. O futuro que se avizinha em relação a isso, sem outros tipos de tokens mesmo. Hoje a gente vê surgir as NFTs, né? Non-fungible tokens, tá? Que estão sendo utilizados aí para representar obras de arte, outras obras aí de propriedade intelectual, né? Então, as possibilidades são mil. E imensas. Possibilidades também de integração com a indústria 4.0, né? Com sensores inteligentes, com as impressoras 3D, com possibilidade de a indústria ter um smart contract com pagar rendimentos de acordo com a sua produção, né? Tanto produção de bens de consumo, de bens de capital, produção de alimentos, né? Que a gente pode chamar de uma agricultura 4.0 também. Isso também vai estar presente na conquista do espaço, viu? Isso aí já se avizinha, porque tem muitos recursos para isso e vão ter que ser contratos muito bem amarrados de investimento que deem suporte para isso. Isso aí é num processo como o que aconteceu lá no momento das navegações, dos descobrimentos, em que era muito arriscado, né? A tarefa de se jogar ao mar aí, mas também... E não saber o que encontrar lá do outro lado, né? E a mineração do espaço é uma atividade muito, muito promissora e arriscada. Por isso. Pois é, no momento, para mim, é uma coisa assim, mas vai acontecer.
Vou pedir licença para dar as boas-vindas à doutora Líbia Suzana da Silva, que está ingressando aqui conosco na live. Também destacar a presença do doutor Marco Aurélio de Oliveira e da doutora Claride Quitolina, que estão aqui nos acompanhando. Deixa eu ler que temos uma mensagem aqui da Mara Eneida Mariano, dizendo que está uma excelente explicação, tema relevante no contexto atual. Parabéns, parabéns, doutor Fernando. Agradeço, saúdo a todos aí, professor Marco Aurélio, também lá da URGS, grande personalidade aí do direito. É verdade, que está sempre presente, nos prestigiando aqui nas lives do IARGS. E vamos lá, então, assim, voltando à questão... Tá, doutor Fernando, do Open Bank a gente já está na conquista do espaço, é isso? Da conquista do espaço, isso. Eu estou entendendo bem, é isso mesmo? Isso tudo vai se encontrar em algum momento, né? Claro. Porque esses recursos financeiros para atividade econômica, né? Hoje quem faz essa intermediação são as instituições financeiras. E uma abertura disso vai significar maior concorrência, maior disponibilidade de recursos, mas também, por exemplo, para o regulador, isso apresenta desafios imensos, né? Porque uma instituição financeira, um banco, era uma instituição sólida que agregava uma série de serviços, tinha uma supervisão super importante que não vai deixar de ter, né? Mas a gente tem visto algumas publicações agora, até relacionadas ao BIS, né? O Bank of International Settlement, falando que a regulação vai estar mais focada no serviço do que nas entidades, né? Nesses serviços prestados de uma forma talvez interconectadas, interoperadas, né? Do que nessas grandes instituições, né? Então, isso é um desafio enorme para o regulador, para nós também, que acompanhamos isso, trabalhamos com a regulação do setor, e para o cliente dos serviços bancários, isso ainda é uma incógnita de alguma forma, né? Sim. Eu vou explicar por quê. E talvez aí a gente chegue num ponto aí que mais palpável do que a conquista do espaço. Sim, mas na nossa realidade agora. Hoje, por exemplo, a gente já observa um fenômeno de desmaterialização dos títulos de crédito. Tá? Então, hoje, muito comum no passado foi o cheque, né? Hoje em dia, sim. Eu não me lembro a última vez que eu usei um cheque, né? Então, usava TED, agora Pix, né? E o cheque acabou, cartão de crédito, né? Eu me lembro também já está um tanto quanto ultrapassado, o cartão mesmo, né? O comerciante descontava, depois apresentava para o banco, passava naquela maquininha. Uma coisinha que passava assim, né? Quebrava no papel carbono, às vezes quebrava o cartão disso, né? Então a gente está muito avançado nisso, com sistemas online e tudo mais. E hoje em dia, então, a gente tem recebíveis de cartão de crédito, até que tem uma regulação relativamente nova, tem um sistema de compensação e de registros aí comum, que podem ser acessados até por instituições que não sejam instituições financeiras. É muito interessante isso. Inclusive, elas podem hoje pegar uma parte dos recebíveis, não recebíveis de cartão de crédito específicos, né? Eles pegam, por exemplo, 80% dos recebíveis de uma determinada empresa com base nessa nova regulamentação, aí, principalmente a resolução CNN 4734, tá, de 2019. Também a gente tem a duplicata escritural, relativamente nova, aí, de 2018, da Lei 13.775, que não é mais a duplicata em papel, né, ou pelo menos o duplicata em papel tende a desaparecer, a sumir, né? E então isso tanto para negociação quanto para garantia. Né? Já está, né? Mas já estamos num ponto que a gente confia mais num documento eletrônico do que num documento de papel, assim, escrito, né, doutor Fernando? E assim, ó, por exemplo, a cédula de crédito bancário, né? Tem agora a cédula de crédito rural e outros tipos de cédulas aí emitidas por particulares em favor de instituições financeiras, eles são escriturais, ou pelo menos eles têm a possibilidade de serem escriturais. Isso significa que eles
são uma anotação num banco de dados de uma instituição financeira. Sim. Né? Geralmente a própria instituição em favor de quem foi emitido esse título. Né? E aí, quando a instituição, eventualmente, se houver inadimplemento, ela emite uma certidão desse título para fins de execução. Isso é completamente diferente. Eu trabalhei Completamente. Completamente. Físicas, né? Dr. Rodrigo, que é nosso conhecido em comum aí também, muitos anos me ensinou quando eu cheguei lá no BRDE a ver aqueles documentos em papel. Isso não vai... Folhas não vai e folhas, né, doutor Fernando? 10, claro. 15, 20 folhas de contrato. Certo. Isso não vai existe mais. Não vai existir. Não existe, mas está em um momento de transição, né? Então, o futuro é desmaterializar esses títulos de crédito, eles serem registros que representem quantias, né, dívidas, né, contratos de mútuo, né, negócio jurídico subjacente, vai ser sempre um mútuo ali, né, e também com finalidade de garantia. Então, isso está muito presente na nossa vida, vai estar cada vez mais presente na nossa vida. Mas com o Open Banking especificamente, né, nesse caso de interoperabilidade, a gente tem uma situação completamente atípica nas nossas relações jurídicas, né? Porque no momento que eu estou fazendo uma transação através de um aplicativo determinado de um banco com o qual eu tenho relacionamento, mas eu estou iniciando uma operação com outra instituição financeira, né? Então, imagina qual é o desafio disso. E aqui a gente não pode nem falar, isso inclusive a gente conversou um pouquinho ontem, né? Sim. A gente não pode nem falar disso como sendo caso igual, é semelhante, mas não é igual a dos marketplaces, né? Que a gente costuma se falar da figura do gatekeeper, né, que agrega esses ativos. Então a gente tem fenômenos aí como ou casos aí como as Americanas, a Amazon, a Magazine Luiza, que vendem produtos de terceiros, né? Mas eles, na verdade, eles colocam isso debaixo das suas plataformas, né? Claro. E aqui, então eles são responsáveis também pelo Código de Defesa do Consumidor por estarem dentro dessa cadeia de consumo. Mas aqui, no caso das instituições financeiras, na verdade... Não pode ser assim. Eles estão... Então, a gente não sabe exatamente como vai ser a interpretação disso, mas, na verdade, eles não estão oferecendo um serviço de terceiros. Eles estão plugados no Open Banking, né? E por ali o consumidor pode fazer a operação que melhor lhe aprouver, né? Então, é um pouquinho mais complexo essa questão e aí, se houver algum erro, né, nessas transações, se uma transação não se perfectibilizar, imagina uma compra de uma ação, né, que valorizou e no dia seguinte já não se pode... já desvalorizou. Hoje o Open Banking, dentro do Open Banking, se estabeleceu um modo de resolução de disputas, tá? Mas está se estabelecendo, ainda vai se aperfeiçoar. Sim, ainda está sendo estudado e aperfeiçoado. Mas é uma plataforma, né? Vai agora em fase de teste, entrar em operação, mas ela se dá entre instituições. Sim. Né? Então o cliente faz uma reclamação e essas instituições resolvem entre elas primeiro. Vão se submeter a esse mecanismo de resolução de disputa que está previsto aí uma apresentação de argumentos, defesa, réplica e tréplica, né? E depois isso vai decorrer disso uma mediação, na verdade, porque elas vão ter que acordar e até semana passada, conversando aí com o pessoal que está responsável por implementar isso, eu disse, sim, mas e qual é o título judicial que vai decorrer disso? Não, vai ser um acordo entre as partes. Então, na verdade, é uma espécie de mediação, mas através de uma plataforma que já facilita, né, a vida das instituições financeiras. E aí, não havendo acordo, elas vão se submeter à arbitragem. Tá? Então, a arbitragem que está prevista agora da Câmara Arbitral Brasil-Canadá. Tá? Sim. Por regras, vai ter uma arbitragem expedita, mais barata, vai ter um custo baixo aí em relação a isso.
Quer e dizer vai que ter só uma... em último caso é que é para ser procurado o judiciário. Mas veja o problema, né? Isso vai resolver um problema entre as instituições financeiras. Mas o lesado, em geral, vai ser o particular. Pois é. Né? E ele, provavelmente, quem ele vai acionar, no caso? Vai propor uma ação contra quem, né? Pois é. Ele vai esperar uma decisão dessa resolução de disputas, né? Não sei se que ele possa participar, né, disso. Sim, nem saber o resultado, talvez. O maior interessado. Então, isso para mim talvez seja uma das questões mais aí tormentosas desse open banking, né? Isso a gente tem que pensar, tem que ver qual vai ser a experiência disso, né, nos tribunais, mas aí já se colocam grandes desafios para... É um desafio bem grande mesmo, principalmente para a gente, para nós, os particulares, como procurar os nossos direitos, né? Mas, assim, de uma maneira geral, eu tenho visto com muito otimismo esse processo, sabe? Não, eu vejo sempre com otimismo. É para frente, tem que ser, tá certo? A gente vê, assim, os reguladores muito dispostos, muito interessados nisso, né? Tanto nesse processo de Open Banking, como na edição de outras normas aí que facilitam a entrada de novos players com a devida precaução, né? Sim, com todos os cuidados. Né? E a gente fica, claro, nesses dois pontos de tensão aí, entre a segurança que traz a regulação, né? E a liberdade, né? Que a liberdade econômica, né? E de novos negócios que pode haver, mas eu acho que o ponto de equilíbrio está sendo encontrado, né? E isso vai ser muito favorável para os consumidores, né? Isso vai ser muito bom para vai sim. Né? E acho que temos aí boas perspectivas pela frente, né? Doutor Fernando, já estamos uns 15 minutinhos para fechar 1 hora de live. Eu tenho alguns recadinhos, então vou fazer uma interrupção na tua explanação, depois te passo a palavra para finalizar, pode ser? Claro, com certeza. Nós temos, então, um artigo que está sendo disponibilizado hoje no site do Instituto, da doutora Fabiana da Cunha Bart, que ela escreve sobre a qualidade no debate do voto impresso. Já está disponibilizado no site do IARGS, www.iargs.com.br. E na próxima quinta, a gente vai ter live com a mediação da Terezinha Tarcitano. Quem vai estar participando é o Dr. Felipe Malman, que vai falar sobre a LGPD, ele vai falar sobre o ambiente digital e a Lei Geral de Proteção de Dados. Lembrando ainda que o IARGS está com todas as plataformas digitais, já com 700 inscritos no canal do YouTube, 538 seguidores no Twitter, 3.243 seguidores no Face e 2.923 no Instagram. Cada vez mais pessoas seguindo o IARGS e desfrutando, né, aproveitando como é que se diz? Do saber jurídico, que o IARGS tem essa missão de difundir. Bom, acho que dei todos os meus recadinhos. Próxima live, o artigo da doutora Fabiana Bart. Passo a palavra, então, para a finalização do doutor Fernando. Aproveito aqui, envio um abraço para a doutora Fabiana Bart e também para o doutor Felipe Malman, que trabalha muito com esse tema de tecnologia, né, presidente da nossa comissão de Direito e Tecnologia aí da OAB, e que muito tem ajudado os profissionais do direito aí em acompanhar essas transformações, tem incentivado também, né, a gente a conseguir avançar, né, nesses capítulos aí. Mas, enfim, para finalizar, eu gostaria de dizer aí que agradecer muito ao IARGS e dizer que estamos pensando aí numa videopalestra para talvez tentar mostrar isso. Com os gráficos, né? Mais ilustrado. Né? Mais ilustrado, tem uns desenhos bonitos aqui que ajudam a compreender um pouquinho esse processo. Desenhos um pouco esquemáticos, né? Mas que ajudam a pensar em
registros centralizados, entidades, como é que... Ajudam a gente a visualizar mesmo a lei, como vai ser. Como é que elas vão trabalhar em conjunto ali com a supervisão do Banco Central, como é que isso se conecta com essas questões aí de registros descentralizados, com indústria 4.0, né? Todo esse tipo de coisa aí a gente pode colocar de uma forma gráfica um pouquinho mais acessível. Mas eu acho que o recado está dado. Perfeito, maravilhoso, para a gente entender, processo, né? pelo menos começar a raciocinar o que é o Open Bank e aprender também essa nova ferramenta que está sendo possibilitada para nós, que todos nós somos clientes, né? De alguma instituição financeira. Isso aí. Perfeito. Só uma última recadinho, temos da doutora Clara, que ela fala: parabéns pela live, o IARG sempre trazendo assuntos relevantes. Muito obrigada, doutora Clara. Então, para finalizar, convido a todos para que assistam a live da próxima quinta-feira com o doutor Felipe Malman, que vai falar sobre o ambiente digital e a LGPD, mediação da Terezinha, quinta-feira, dia 15 de julho, às 20 horas, aqui no canal do Instagram do IARGS. Agradeço. LGPD, só complementando. Sim, por favor. Totalmente está conectado com o Open Bank, né? Porque o Open Bank, uma das premissas é que os particulares têm que liberar o acesso para os seus dados, têm que autorizar e podem revogar a qualquer momento. Então, claro, os clientes, isso coloca o cliente no centro de tudo, né? E o cliente tem controle dos seus dados. Dos seus né? dados, sim. É muito importante. A privacidade hoje é um assunto muito importante. Então, acho legal que eu irei acompanhar e espero que todos acompanhem também. Exatamente, complementa a live de hoje, né? Isso. Doutor Fernando, muito obrigada pela tua participação. Já fica convidado para uma próxima live e também para vídeo palestra. Tá certo? Uma boa noite. Olha, a doutora Sulomita está colocando aqui: parabéns pela abordagem do tema atual e complexo. Todo mundo dando os parabéns. E uma boa noite, então. Boa noite, doutor Fernando. Tchau, tchau. Tchau, doutora.